Veio como uma ordem simples, sem debate, sem cerimônia. Kuchiki Rukia, você liderará a purificação no Distrito Norte. Ichigo ajoelhou-se. Entendido. Byakuya observava. Sem dúvida, sem hesitação. Aquele era o comportamento esperado de uma Kuchiki. E Ichigo correspondia perfeitamente. No campo de batalha, a neve caiu. Sode no Shirayuki respondeu com precisão absoluta. O gelo avançou como sentença. Hollows desapareceram em silêncio. Nenhum excesso, nenhuma emoção. Os subordinados observavam com admiração. Ela não treme. Ela não erra. Ichigo sentiu algo estranho. Paz, não alegria, não orgulho, mas encaixe. Ele não pensava mais em lutar como Ichigo Kurosaki. Pensava como Rukia Kuchiki. E o mundo respondia melhor assim. Ao retornar, o relatório foi impecável. Missão concluída sem perdas. O comandante assentiu. Excelente trabalho. Byakuya apenas virou-se e partiu. Sem palavras. Sem dúvidas. A honra estava preservada. No mundo humano, Rukia mal conseguia levantar da cama. O corpo de Ichigo parecia pesado demais, o ar denso demais. Ela faltava à escola, fugia das pessoas. Ichigo. Orihime bateu à porta. Você está aí? Rukia não respondeu. O espelho mostrava olheiras profundas. O rosto que não era seu. Eu não pertenço a lugar nenhum, murmurou. Ela tentou rezar, tentou meditar, nada. Sem poder, sem missão, sem identidade. À noite tentou novamente encontrar Ichigo. Conseguiu por breve. Você parece bem, disse ela. Ichigo não negou. Eu funciono aqui. As palavras doeram mais do que qualquer lâmina. Então, Rukia engoliu em seco. Você vai me deixar? O silêncio respondeu. O vínculo enfraqueceu ainda mais. Ichigo retornou à sociedade das almas com a sensação estranha de dever cumprido. E Rukia voltou ao corpo de Ichigo com a sensação de não existir. Dois mundos, duas verdades. Uma sendo aceita, outra sendo apagada. E a neve continuava a cair. Quando deixou de ser exceção e passou a ser exemplo. Observem Kuchiki Rukia. Controlem a respiração como ela. A lâmina não deve carregar intenção, apenas função. Ele ouvia isso em silêncio. Shinigamis mais jovens o observavam com admiração contida. Ela não hesita, ela não se perde. Ichigo permanecia imóvel. Ele não sentia orgulho, mas também não sentia rejeição. Era como se sua antiga identidade tivesse sido colocada em repouso, não apagada, mas guardada. E isso bastava para seguir em frente. Durante o treino, Renji caiu. Erro de cálculo. Ichigo avançou antes que alguém reagisse. Gelo, precisão, proteção perfeita. Obrigado, Rukia, disse Renji, ofegante. Ichigo assentiu. O nome não machucou. E isso foi o que mais o assustou. Naquela noite, ao sair do próprio corpo espiritual, sua alma surgiu novamente com a aparência de Rukia. Mas algo havia mudado. Os traços estavam mais firmes, mais definidos, menos dúvida. Estou ficando confortável, sussurrou para si mesmo. E não sabia se aquilo era sobrevivência ou rendição. No mundo humano, Rukia estava quase invisível. O corpo de Ichigo caminhava pelas ruas como um fantasma. Olhos vazios, passos automáticos. Ela parou diante de um rio. A água refletia o rosto de Ichigo Kurosaki. Forte, vivo. Você deveria estar aqui, murmurou. Ela sentou na margem por horas. Sem pensar, sem chorar, apenas ficando. Quando a alma se desprendeu naquela noite, foi fraca. Quase não conseguiu se formar. A aparência de Ichigo estava pálida, fragmentada. Eu estou desaparecendo, disse ela sem emoção. Ichigo sentiu algo apertar no peito. Você ainda está aqui? Não, ela respondeu. Só estou ocupando espaço. O vínculo entre eles tremia. Se eu sumir, começou Rukia, talvez tudo fique mais fácil. Ichigo avançou um passo. Não diga isso. Por quê? Ela perguntou. Você já encontrou um lugar. As palavras ficaram suspensas. Ele não soube responder. E isso foi resposta suficiente. Quando o vínculo se rompeu naquela noite, não houve dor. Apenas silêncio. Ichigo acordou na sociedade das almas sem conseguir sentir Rukia do outro lado. E pela primeira vez, teve medo. Não de perder poderes. Não de perder posição, mas de ter aceitado demais. E talvez aceitado tarde demais. Acordou antes do toque do sino. O céu da sociedade das almas estava limpo. Nenhuma perturbação espiritual. Nenhuma falha. Ele se levantou no corpo de Rukia com naturalidade absoluta. Vestiu o uniforme. Ajustou a espada. E percebeu algo simples. Rukia não estava lá. Não sentiu choque. Não sentiu culpa. Apenas ausência funcional. Então o vínculo acabou, murmurou e seguiu em frente. O treino daquele dia foi intenso. Shinigamis caíram. Ichigo permaneceu de pé. Observe Kuchiki Rukia. Ela não se distrai. Era verdade. Ele não se distraía mais. A mente estava clara, objetiva. Não havia espaço para nostalgia. Sode no Shirayuki respondeu com perfeição.
O gelo não hesitava, o controle era absoluto. Ichigo não pensava mais em quem foi. Pensava apenas em o que é, e isso bastava. No mundo humano, Rukia acordou no chão. O corpo de Ichigo estava encolhido no quarto. O sol já havia passado da metade do céu. Ela não lembrava de ter caído. Tentou se levantar, as pernas falharam. A voz não saiu. O espelho mostrava o rosto de Ichigo Kurosaki, mas agora nem isso parecia real. Eu não estou aqui, pensou. Ela saiu de casa sem rumo. Caminhou até perder a noção do tempo. As pessoas passavam, falavam, viviam. Ela não fazia parte. Quando a noite caiu, tentou novamente. Forçou a alma para fora do corpo. Nada respondeu, nenhuma ponte, nenhum eco. Então acabou, sussurrou. Ela sentou na calçada, abraçou os próprios joelhos, não chorou. O choro exigia identidade. Na Sociedade das Almas, Ichigo recebeu nova designação. Missão contínua, supervisão de distrito. Ele aceitou. Entendido. Byakuya observava à distância. Satisfeito. A irmã cumpria seu papel, com perfeição. Naquela noite, Ichigo saiu do corpo espiritual mais uma vez. Sua alma, ainda com a forma de Rukia, estava estável, completa. Eu existo, disse a si mesmo. Não como Ichigo Kurosaki. Mas isso já não importava. Do outro lado do mundo, Rukia fechou os olhos no corpo de Ichigo. Não para dormir, mas porque manter os olhos abertos exigia força demais. 2 destinos. Um que encontrou forma, outro que perdeu substância. E o silêncio entre eles não doía mais. Porque apenas um deles ainda conseguia sentir. A manhã começou sem aviso. Não havia pássaros, não havia vento. Ichigo já estava em pé no corpo de Rukia, observando o Distrito Norte através de seus olhos novos. Os subordinados aguardavam, cada um preparado para seguir suas ordens. Kuchiki Rukia, disse Renji, ainda ofegante. Precisamos de você no setor de contenção. Ichigo assentiu. Nenhuma hesitação, nenhuma emoção, apenas função. Ele sentiu o peso do gelo na lâmina, o fluxo de energia no corpo, cada movimento planejado, preciso, perfeito. Seguir adiante. Sode no Shirayuki respondeu, obediente. O gelo avançou, cortou, purificou, desapareceu. Nenhum excesso, nenhum erro, nenhum traço de Ichigo Kurosaki. No mundo humano, Hulk ia caminhar vagamente pelas ruas. Os colegas passavam sem reconhecer. Orihime chamava, mas ela não atendia. Shad chamava, mas ela não virava a cabeça. Onde está Ichigo? Pensou, sem sequer conseguir pronunciar. Ela parou diante do espelho de uma vitrine. O reflexo mostrava um rosto que ela já não sentia ser dela. Eu não existo, sussurrou. Ela tentou lembrar como sorrir, tentou lembrar como falar, tentou lembrar como respirar o ar que era dela. Nada. Eu desapareci, repetiu baixinho, sem lágrimas, sem emoção. Apenas constatação. Na Sociedade das Almas, Ichigo avançava de missão em missão. Era funcional, impecável, completo. Kuchiki Rukia, disse um capitão, você tem se destacado além do esperado. Ichigo não sorriu. Não respondeu nada além do necessário. O gelo obedecia. A lâmina respondia. Ele cumpria o papel com perfeição absoluta. Nenhuma palavra sobre o passado. Nenhuma lembrança de quem foi. Era Rukia em corpo e ação, mas com consciência dele. No mundo humano, Rukia começou a perder presença social. A escola, os amigos, a rotina. Não era ignorada, era invisível. As pessoas já não se lembravam de Ichigo Kurosaki. O nome havia perdido significado. Ela se tornou sombra de si mesma. Apenas corpo. Sem poder. Sem história. Sem futuro. À noite, quando as almas se desprendiam, não havia conexão. Ichigo estava lá. Total. Completo. Perfeito. Rukia estava lá. Fragmentada, pálida, perdida. Então é assim, disse ela sem choro, sem grito. Eu não existo mais, Ichigo não respondeu. Não havia razão para isso. O mundo continuava, e apenas um deles estava sendo visto. O outro apenas desaparecia lentamente, como neve derretendo ao sol da manhã. O silêncio tornou-se absoluto, e ninguém mais, no mundo humano ou na Sociedade das Almas, tinha ideia do que havia acontecido. Porque, no fim, não havia nada para ser contado.